A segunda década do século XX trouxe indícios de uma nova situação na cultura brasileira, vinda de forma reacionária aos valores sociais e políticos esgotados no século anterior. Reações essas que viriam a compor o que ficou conhecido posteriormente como o movimento modernista. O grande marco do surgimento do modernismo em território brasileiro foi a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em fevereiro de 1922, representando a união de diversas áreas artísticas em rejeição ao passadismo, causando grande polêmica e se tornando alvo de críticas desfavoráveis vinda dos mais conservadores. Os artistas tinham como objetivo elaborar algo específico e focado na realidade brasileira, sem reproduções ou imitações despretensiosas e vazias da arte europeia, procurando a formação de uma identidade cultural propriamente brasileira. Com o regime militar no Brasil, iniciou-se a censura e a repressão às associações opositoras ao regime, que eram vistas como inimigas perante o Estado. Neste momento, o Brasil ficou caracterizado pela falta de democracia, pela censura, a repressão e a perseguição política, o que exigiu novamente uma atitude reacionária dos artistas da época, tendo novamente o nacionalismo e o subdesenvolvimento do país como assuntos abordados, porém agora o propósito de fortalecer o engajamento político. E foi justamente a partir da década de 1970 que coreógrafos, influenciados pelo sentimento transformador da época, começaram a se manifestar com mais vigor, ressurgindo a abordagem de temas relacionados à sociedade e buscando uma identidade brasileira na dança. Apesar das manifestações terem iniciado desde a semana de 22, foi apenas na década de 70, em confronto com a ditadura militar, que a dança passou a ser vista com mais atenção e profundidade. A dança moderna surgiu em busca da modificação da forma tradicional do modelo de dança clássico. Partiu para uma interpretação de abordagem mais pessoal, que transparecesse emoções mais fortes e pesadas, propondo um movimento mais natural do corpo. Se anteriormente a dança clássica contava histórias de sonhos e contos de fadas, apresentadas com rigorosa marcação e execução técnica, a dança moderna era caracterizada pela liberdade de movimentos, dando valorização às forças da natureza, trazendo como tema histórias do homem real, seu individualismo, seu estado emocional e seus problemas cotidianos. Em 1954, foi fundada a Companhia Balé do Quarto Centenário, considerado o primeiro grupo brasileiro de balé moderno com qualidade profissional compatível com as companhias ocidentais de dança moderna. Foi em meio à ditadura militar, enquanto o governo perseguia políticos, religiosos e artistas, que foi fundada a Companhia de Balé Estágio, pelos bailarinos Décio Otério e Mário Guidari. O Balé Estágio foi fundado com a proposta de ruptura com a estética tradicional europeia, trazendo à tona questões sobre a cultura brasileira, a sociedade e a política da época, tendo como proposta uma dança que tivesse a cara do Brasil e de seu povo. O primeiro manifesto dessa ruptura foi o momento que decidiram abandonar as cortinas do teatro e os figurinos luxuosos, passando a utilizar uma vestimenta mais leve e despojada, valorizando o corpo do bailarino em cena e podendo ser utilizado em qualquer cenário. A gente foi muito corajoso, a gente quebrou tudo, a gente colocou os tchutchus do lado e entrou de malha, e entrou falando, entrou cantando, fazíamos qualquer coisa que até hoje a gente faz. E aí já começou a virar um pouco político também, né? Porque aí começa a falar da liberdade, começa a falar da opressão, as verdades ou as coisas censuradas em palavras, a gente começou a fazer em balé, em gestos, e que a censura achou que não precisava olhar porque era balé, dança, tudo muito leve, muito bonito. O coreógrafo Décio Otério acredita que a dança precisa transmitir uma mensagem para que tenha sentido ser coreografada. E desde o princípio, o estágio apresentou em cada um de seus espetáculos a abordagem de uma temática inovadora para sua época. No Itamaraty do Rio de Janeiro tem uns lagos assim, que tem muito cisne branco. Lá no Ibirapuera tem, né? Mas lá é que eu me lembro dessa minha conotação. Então eu disse assim, olha gente,
Quando estiverem matando os cisnes covardemente no Itamaraty, no Rio de Janeiro, eu monto o Lago do Cisne para vocês. O Balé Estágio se destaca como fundador da dança moderna devido a seus esforços em inventar uma narrativa propriamente brasileira. O estágio traz um pensamento moderno, um pensamento que diz: vamos fazer uma dança para o Brasil, para quem mora aqui, para quem não conhece dança aqui, vamos levar essa dança para todo que é lugar. Foi fundamental. Por ter como uma de suas principais propostas a democratização da dança. Desde sua fundação, a companhia se apresentou em locais que não possuíam acesso às informações culturais e metropolitanas da época, viajando por todo o território brasileiro, desde escolas e hospitais até tribos indígenas e presídios. Tinham como objetivo fazer uma dança para todos, com coreografias descomplicadas e temáticas capazes de serem entendidas pelo espectador. Com isto, acreditavam fazer da dança uma ferramenta capaz de construir seres humanos melhores, e aliados a projetos sociais que envolvem a dança e a educação, enxergavam a possibilidade de reconstruir o mundo. Com o painel semântico, podemos sintetizar nossas ideias e chegar até o conceito de criação, outro corpo que se move. O corpo humano é formado por diversas partes, cada uma com uma função específica, mas que ao se moverem juntas, são capazes de desenhar no espaço as mais variadas formas e expressões. Assim como milhares de grãos de areia, que ao serem movidos pelo vento, se tornam capazes de formar os mais altos montes e também os mais baixos. Cada grão de areia por si só é imperceptível aos olhos humanos, mas unidos se transformam em um outro corpo, deixando o que eram para trás e se tornando fortes. Juntos continuam em um movimento infinito, se unindo e se separando no espaço onde sempre haverá algo novo a se desenhar. Fazendo essa analogia entre o corpo humano e o grão de areia, podemos afirmar que o mundo não se transforma de forma linear e gradativa. Muitas vezes as mudanças surgem de resultados que desconhecemos, fazendo relações com assuntos que só conseguiremos perceber posteriormente. O ser humano está em constante mudança. Aquilo que hoje é importante, amanhã pode não ser mais. O planejamento feito hoje pode já não ser suficiente para o resultado prospectado amanhã. Com o acúmulo de informações descarregadas diariamente aos olhos humanos, tudo parece necessitar ser melhorado, em um ciclo incansável, como se nunca conseguíssemos estar satisfeitos. Essa característica pode ser considerada uma herança modernista, principalmente porque mesmo após décadas continuamos em busca dos mesmos objetivos. Ainda buscamos a formação de uma identidade propriamente brasileira. Buscamos uma política que nos represente e um mundo mais honesto e sensato. Mas também se despertou com os ideais modernistas a consciência de se unir em prol de um objetivo, de não mais pensar individualmente, e sim no coletivo, formando uma unidade. Com isso, chegamos ao conceito de um novo corpo em movimento. Para conhecimento do público-alvo deste projeto, foi feita observação de campo, pesquisas quantitativas e entrevistas qualitativas, e chegamos a um público que são mulheres jovens universitárias com interesses políticos, sociais e ambientais. A cartela de cores foi extraída do painel semântico, trazendo tons de nude e marrom, fazendo referência aos diversos tons de pele do corpo humano. Para o desenvolvimento da coleção, foram selecionados 4 tipos de tecido: a viscolaicra, a musseline, a alfaiataria unique e a renda. Todos tecidos fluidos, com diferentes pesos para que a ideia de movimento apareça nas peças. Visando o aproveitamento de resíduos têxteis, os tecidos foram adquiridos em pontas de estoque ou negociados em lojas ou arremate de finais de rolo. Nossos estudos de forma foram feitos inicialmente através da observação do painel semântico, de onde extraímos formas orgânicas e depois materializamos essas formas através da mulagem. A coleção começa com peças em malha, mais juntas e amarradas ao corpo. No decorrer da coleção, ela vai fluindo, se misturando com outros tecidos, até chegar nas peças de chifon, com babados, passando a ideia de muito movimento.
Para o desenvolvimento do conceito de imagem, partimos do conceito de criação outro corpo que se move. Mas neste momento, dando ênfase ao corpo de maneira individual e abordando as transformações físicas e psicológicas que cada corpo sofre em função do meio em que vive, e das situações vivenciadas dia a dia tornando-se único, seu modo singular. A peça gráfica desenvolvida para a divulgação da coleção será um folder dobrável, dividido em 6 colunas, mostrando o ensaio fotográfico, será impresso num papel post fosco 150 no tamanho A3. Para a realização do ensaio fotográfico, foi escolhida uma modelo que tem interferências no corpo, como tatuagens, piercings, corte de cabelo diferenciado e uma expressão bem forte no olhar. O build foi feito mostrando a transformação com uma maquiagem mais nude e delicada e cabelos soltos para uma maquiagem mais forte e poderosa com cabelos presos, mostrando dreads e cabelo raspado da modelo. A locação escolhida foi um túnel que liga a Rua Augusta com o Minhocão, pois é um local urbano com vários grafites e intervenções humanas sobre o meio. A sustentabilidade é essencial para o nosso projeto, estando presente em todos os pilares de sua construção, sendo que a ação sustentável de maior ênfase está na contratação de mão de obra inclusiva de dependentes químicos e centros de recuperação do município. Temos também alguns outros aspectos que tornam o nosso projeto sustentável. De acordo com a tabela de sustentabilidade desenvolvida por Luiz Marcelo Straviotto, que mede a sustentabilidade durante o desenvolvimento, produção e entrega do produto, nosso projeto é 81,25% sustentável. Para a inserção de nosso projeto no mercado, desenvolvemos a marca Versus Design, com a proposta de valor criar um vínculo de sinceridade com os nossos consumidores, trazendo a confiança nos produtos e o processo do desenvolvimento, levando ao nosso consumidor um produto de design com pelo menos uma característica sustentável sempre informada. O principal canal de distribuição será a loja colaborativa Endossa, que reúne o trabalho de vários designers. Serão alugadas 2 caixas grandes, uma na unidade da Rua Augusta e outra na unidade da Rua Vergueiro. Os canais de relacionamento foram escolhidos baseados nos hábitos de nossos consumidores, sendo criadas páginas no Instagram e Facebook. Para que seja possível concorrer com os demais designers do mercado, trabalharemos a diferenciação do produto, propondo para o consumidor um produto que seja atemporal por ser durável e não básico, que tenha trabalhos em mulagem, que seja pensado sobre os pilares da sustentabilidade ambiental e social, e que tenha preços competitivos em relação aos similares expostos nas lojas da Endossa e abaixo dos produtos de desejo vendidos pela Osklen. O objetivo de crescimento, em médio e longo prazo, é a abertura de uma loja própria e um e-commerce com entrega para todo o território nacional. Também está entre nossas ambições a ampliação da marca para o segmento infantil.
Os custos para a implementação do nosso projeto no mercado serão inicialmente os aluguéis das caixas na endossa e gastos com publicidade online. Embora este projeto tenha se iniciado com um olhar voltado para a sustentabilidade nos quesitos ambientais, isso nos possibilitou a oportunidade de pensar em soluções de design para essas problemáticas. Com isso, conseguimos traduzir a nossa pesquisa e extrair a verdadeira essência do Balé Estágio, que está em dar significado ao que faz e colocar a cidadania em primeiro lugar, pois é para as pessoas que criativos desenvolvem seus trabalhos.